te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, nós os pedimos, renovai a vossa igreja, o Espírito com o qual dotastes o bispo Santo Agostinho, repleto do mesmo Espírito, só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria. Só vós busquemos, autor do amor eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, no versículo de 27 a 32. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, ai de vós, mestre da lei, fariseus, hipócritas. Vós sois como sepulcro caiado. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, parece justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construístes sepulcros para os profetas e enfeita os túmulos dos justos, e dizei, se tivesse vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplice da morte dos profetas. Com isso, confessa que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja faz memória de um grande homem da história, que foi o bispo Santo Agostinho. Ele foi bispo e também foi doutor da igreja. Então ontem a igreja celebrou, fez memória de Santa Mônica. Santa Mônica foi a mãe de Santo Agostinho, ela que rezou durante muitos anos para a conversão do seu filho, e através então da sua conversão, depois desse caminho de encontro com Jesus, se tornou um grande homem da história da nossa igreja, da nossa fé, aonde ele formou a congregação dos agostinianos e foi bispo e também foi um doutor da igreja. E hoje então a igreja lembra desse grande homem que se converteu através de uma grande fonte que é a oração de uma mãe. Por isso temos até a devoção de Santa Mônica, que é aquela que reza por todas as mães, mães
de joelhos, filhos de pé, criou até uma devoção através desse relacionamento da mãe com o filho e a conversão então de Santo Agostinho, porque Santa Mônica sempre foi uma católica muito fiel. E a liturgia nos leva então a viver essa dimensão de estar sempre a serviço de Deus. Aqui na primeira leitura da carta aos Tessalonicenses, São Paulo ele fala ao povo de Tessalone, né, e aqueles que junto com ele caminhava na fé, para que a comunidade de Tessalone pudesse viver de uma forma onde pudesse estar a serviço do reino de Deus. E aí então ele falava, São Paulo exortava a comunidade, que a comunidade fosse uma comunidade de autênticos cristãos, que pudesse viver de acordo com a vontade de Deus, que tudo aquilo que eles tivessem, que pudesse ser fruto do próprio trabalho. Até São Paulo dizia que quem não trabalha não tem direito de comer. Então, para que o trabalho seja uma dignidade, né? Então, quer dizer, você produz aquilo que você vai consumir, para que não seja peso para ninguém. E São Paulo, então, ele fala que aqueles que trabalhavam na comunidade tinham direito até do salário, mas para mostrar, então, o grande exemplo, até direito tem, mas dê o seu exemplo, né, de viver sem ser peso para ninguém, né, porque mesmo tendo direito, São Paulo ainda dizia que o bom mesmo seria viver de acordo com os frutos do seu trabalho. E aqui no Evangelho, então, inverte um pouco essa situação, porque os doutores da lei, os fariseus, eles exploravam, né? Eles mostravam uma forma de viver a fé que aparentemente era uma forma bonita de se viver, porque eles entendiam das leis, eles conheciam os mandamentos, e eles pagavam o dízimo, então eles tinham até uma aparência, né? A liturgia de ontem mesmo falou, né, sobre a forma deles viverem, que eles olhavam, de vez de dar valor para o altar, eles davam valor para a oferta, de vez de dar valor para o templo, eles davam valor para o ouro, né? Quer dizer, então, eu vivia de uma forma onde desagradava muito o coração de Jesus, e Jesus se revoltou, ou se revolta mesmo, né? Porque a própria palavra diz, né, nos estudos de São Jerônimo, que essa hipocrisia que Jesus mostrava para aquele povo daquela época, mas que hoje se transfere para nós. Nós também podemos, se não soubermos viver verdadeiramente, nós podemos viver de uma forma onde nós fazemos, aparentemente, parece que vai fazer o bem, mas faz o mal. Então, o mal com cara de mal, ele é mal, mas o mal com cara de bem é um desastre, né? Então, o que a palavra de Deus hoje quer nos ensinar é que nós devemos sempre fazer o bem, viver de acordo com a vontade de Deus, nos esforçar para sobreviver com o nosso trabalho e não viver, então, de uma forma, porque se fazemos as coisas erradas, temos que assumir aquilo que está errado. Agora, mostrar uma cara de quem vive fazendo o bem, sendo que o resultado final é o mal, isso então desagrada totalmente o coração de Deus. Então que nós possamos viver uma vida aonde a nossa simplicidade, a nossa humildade possa agradar o coração de Deus, e não vivermos como hipocrisia, mostrando uma cara que nós não somos. Por intercessão
de Santa Teresa de Jesus, de Santo Agostinho, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.